Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da violência com que a polícia de São Paulo tem agido nos últimos tempos. A gente pode dizer, aliás, desde pelo menos o início do governo Tarcísio de Freitas. E claro, quando falo em últimos tempos, eu estou pensando aqui numa mudança de violência dessa polícia, que claro, tem um histórico de violência que já é muito antigo. A polícia de São Paulo não está tão fora desse ponto de vista do padrão de outras polícias no Brasil, que são muito letais, né? O Brasil é conhecido pela sua altíssima letalidade policial. Mas não só São Paulo tinha, comparado com outros estados, como Rio de Janeiro, como a Bahia, um índice menor de violência, sobretudo de letalidade policial, como esse número vinha caindo nos últimos tempos. Desde, pelo menos, a implantação das câmeras corporais, ainda durante o governo do João Dória, a gente foi tendo uma queda dessa letalidade policial. E, no que entra o governo Tarcísio de Freitas, existe não só um discurso de descontinuar essa política de uso de câmeras, mas também de ter uma série de ações por parte da Polícia Militar Paulista que simplesmente acontecem sem que as câmeras sejam ativadas ou sequer estejam no uniforme dos policiais. E um discurso de que, a rigor, isso é ruim. O Tarcísio, durante a sua campanha, falou que a câmera é ruim porque ela inibe o policial. Mas inibe por quê? O que vai estar sendo mostrado pela câmera que inibe o policial e, segundo ele também nessa fala, ajuda o bandido? Afinal de contas, qual é o problema da câmera? Ela deveria ser uma proteção, mostra, olha, o policial agiu corretamente, tanto que isso pode ser filmado e pode ser mostrado. Enfim, outras polícias, mundo afora, têm adotado isso, polícia de Nova York, que é uma polícia também de baixa letalidade hoje, mas não foi no passado, ela também adota as câmeras corporais. Para que descontinuar esse tipo de coisa? Mas não é só isso que tem acontecido. A gente tem visto também nas operações que a polícia tem feito, especialmente as operações que se fizeram na Baixada Santista, no Guarujá, na Cidade de Santos, ali nos municípios do entorno, a chamada Operação Escudo, que ocorreu logo após o assassinato daquele policial Cosmo, que estava ali com a polícia entrando numa área ali controlada em boa medida pelo crime organizado. E, mais recentemente, você teve uma nova operação da polícia, a operação chamada de Operação Verão, e as duas somadas chegaram a 96 mortes. Eu digo duas, mas elas são quase que uma continuação da outra. Elas acontecem no mesmo lugar, pelas mesmas razões, com o mesmo tipo de justificativa, ou seja, são quase que duas fases da mesma operação. Isso coloca essas operações no seu grau de letalidade, no número de mortes que foram produzidas, atrás apenas do massacre do Carandiru, aquele em que 111 detentos foram assassinados pela Polícia Militar quando entrou lá durante o governo do Fleury, governador Fleury em São Paulo à época. Enfim, por que essa mudança, afinal de contas, no período recente? O secretário de Segurança Pública, um ex-PM da Rota, um PM agora na reserva da Rota, o capitão Derrite, é até curioso, porque você tem um capitão que é um sujeito de uma patente mais baixa, comandando coronéis. E, aliás, não só comandando, está trocando os coronéis, fazendo aí uma dança de cadeiras. Trocou mais de 30 coronéis, num total ali de pouco mais de 60, ou seja, refazendo completamente a cúpula da Polícia Militar em São Paulo, espalhando também assessores da PM por vários órgãos públicos, como se fossem ali uma espécie de serventuários de outras áreas ali, fazendo adidos da PM em outros órgãos públicos, talvez para criar uma série de laços políticos e, ao mesmo tempo, tendo esse discurso de letalidade. Um discurso que, veja, é feito pelo capitão Derrite, pelo secretário de Segurança Pública, que também é deputado federal, e foi, inclusive, licenciado do cargo de secretário votar a lei de que acaba com a saidinha das pessoas que estão no sistema penitenciário. Mas o discurso não é feito só por ele, é feito também pelo governador Tarcísio de Freitas.
que há poucos dias atrás, né, diante ali de uma ação que foi levada por algumas organizações da sociedade civil brasileira, Comissão Arnos, por exemplo, até órgãos internacionais, para apontar, para denunciar esse grau de violência com que a polícia paulista vem agindo nos últimos tempos, ele diz o seguinte: eu não tô nem aí. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. E o capitão Derrite, secretário de Segurança, também, quando foi questionado sobre o número de mortos aí da última operação, nessa segunda parte, aí os 56 mortos, inclusive uma mulher que era mãe de 6 filhos, uma estudante de enfermagem, que foi assassinada também com um tiro da polícia, né? E a gente fala, bem, será que ela também era uma suspeita? Será que também ela estava num embate com os policiais? Enfim, quando foi questionado diante desses acontecimentos e foi dado a ele o número de mortos, ele com escárnio, né, com um certo desprezo pela situação, falou: eu nem sabia quantos tinham morrido. Eu nem sabia que eram 56, né? Eu não faço essa... Infelizmente são 56. Para mim o ideal é que não fosse nenhuma. Mas no mundo real que a gente vive, infelizmente, a negligência no combate ao crime organizado no Brasil e no estado de São Paulo chegou num ponto que qualquer viatura policial... E isso mostra também o quanto, na realidade, governador e secretário não só estão afinados, mas têm uma postura em relação a esse grau, essa máquina mortífera em que se transformou a polícia de São Paulo, tem um descaso imenso por isso tudo. Mas, afinal de contas, o que esses caras pretendem com tudo isso? Enfim, para tentar discutir esses temas, entender como chegamos até aqui, inclusive, nós temos hoje uma convidada especialíssima para tratar desse assunto, já esteve anteriormente aqui no Fora da Política Nossa Salvação, que é a socióloga Samira Bueno, que ela é também diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização não governamental que se dedica, reunindo especialistas, inclusive gente que atua nas polícias, nas forças de segurança, para entender como funciona a segurança pública, quais são as medidas. É responsável pela edição anual do Anuário de Segurança Pública, que traz uma série de indicadores importantes sobre isso. E a Samira, além de ser diretora executiva do Fórum, de ser socióloga, como já coloquei, ela é também doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Enfim, sem maiores delongas, eu quero aqui agradecer a Samira por ter topado fazer essa conversa no meio de uma viagem, ela está super atarefada, e quero, claro, dar as boas-vindas a ela e fazer uma pergunta, enfim, direta sobre o estado de coisas em que nós nos encontramos. Samira, como é que nós chegamos a esse ponto? Por favor. Oi, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. Um oi para todos os ouvintes do Fora da Política Não Há Salvação. Sempre um prazer estar aqui. Acompanho o podcast. Bom, como chegamos até aqui é algo que eu acho que choca até quem acompanha política de segurança pública de perto. Especialmente porque a gente tem uma guinada radical na forma como a polícia militar vem atuando a partir da gestão do Tarcísio, do governador Tarcísio, né? Assim, se a gente for olhar um histórico um pouco mais amplo, você conta, né, essa Operação Escudo, que o governo também tenta chamar de Operação Verão, porque acho que a Operação Escudo pegou mal com a matança do ano passado, então eles tentaram dar uma nova marca para o que estava acontecendo na Baixada Santista, então começaram a chamar de Operação Verão, né? Foram operações desencadeadas a partir do assassinato de policiais, né, cujas ações policiais produziram muitas mortes. Você dizia, né, comparava que essa é a segunda operação mais letal depois do Carandiru, que foi em 92. Então, a gente está falando, né, de uma diferença temporal muito grande. E se a gente pode dizer que, né, o padrão de uso da força da polícia militar sempre teve problemas, a gente também precisa destacar que a Polícia Militar de São Paulo, especialmente ao longo dos últimos 20 anos, avançou muito do ponto de vista da profissionalização da tropa, de formação, de procedimentos, de protocolos, de definição de regras. Então, você tem procedimentos e regras para definição do efetivo no território, para blindar isso de influências políticas, você tem procedimentos muito precisos em relação ao uso da força, né? O difícil é fazê-los ser implementados, mas esses procedimentos existem. Então, colocam a Polícia Militar do Estado de São Paulo num lugar em que ela, né, há muito tempo vinha sendo vista como a mais profissional polícia militar do país. Quando o João Dória assume o governo do Estado, em 2019,
ele, na campanha, ele estava muito vinculado ao Bolsonaro, veio com o discurso do Bolsodória e veio com o discurso, né, por sua vez, muito parecido com o do Bolsonaro, de que bandido bom é bandido morto, que ele iria construir, ele falou que ele ia criar as rotas do interior, que são os BAEP, né, são batalhões operacionais, de unidades táticas, que atuam de uma forma muito parecida com o que faz a rota. E, enfim, esse era o slogan dele, e, de fato, em 2019, a polícia matou muito, né? Assim, cumprindo com o que era esperado a partir da campanha, ela correspondeu às expectativas. Só que a gente tem uma mudança, a gente tem algo que acontece ali no primeiro ano do governo Dória que é uma vignada, é uma mudança de chave, né? Bom, isso no campo da segurança pública, que é o caso de Paraisópolis. Só uma pergunta, por que é isso que eu ia justamente falar, foi aquele evento de Paraisópolis que deflagrou essa mudança de rota, né? Exatamente, em dezembro de 2019, você tem uma ação desastrada da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, que, enfim, para dispersar um baile funk, os policiais, num procedimento extremamente equivocado, né, mas, enfim, não foi um erro, foi proposital o que eles fizeram, eles encurralaram adolescentes e jovens, e a gente teve vários adolescentes e jovens que morreram pisoteados por conta dessa ação da polícia que prendeu todo mundo num espaço, né, numa rua que não tinha saída. Nesse mesmo ano, já tinha uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que pedia a condenação do Estado por conta da violência policial, né, solicitava que a Polícia Militar implementasse câmeras corporais, câmeras nas viaturas, uma ação civil pública muito robusta, de mais de 200 páginas, perpetrada por um procurador de justiça, o Eduardo Valério. E esse parece que, enfim, 2019, no final de 2019, a gente tem essa mudança de chave do governo Dória, né? Então, em 2020, a polícia, no início do ano, continua matando muito, e quando a gente chega em abril, já no início da pandemia de Covid-19, né, então, todo mundo dentro de casa, em abril de 2020, a gente tem o mês mais letal da história da Polícia Militar, desde quando a gente tem estatística no início dos anos 90. Então, a polícia, em abril de 2020, matou mais de 100 pessoas num único mês. Aquele é o momento que o Dória, né, ainda impactado, né, sob o trauma 4 meses antes do que tinha acontecido do Paraisópolis, muito criticado pela imprensa, um caso que repercutiu muito, né, entendeu que precisava segurar a tropa. Ele faz uma troca no comando geral e começa a implementar uma série de medidas focadas no controle do uso da força. Dentre as quais, uma delas, né, uma das mais importantes, foi o anúncio do programa Olho Vivo, que incluiu, né, que instalou dispositivos de câmeras corporais no fardamento dos policiais. Isso não era uma novidade no Brasil, a Polícia de Santa Catarina, por exemplo, já usava há alguns anos as câmeras corporais. Hoje, nos Estados Unidos, 4 em cada 5 policiais utilizam câmeras corporais. Então, é algo que é absolutamente natural em democracias pelo mundo. Nos Estados Unidos, quase todas, vamos lembrar, Estados Unidos são polícias municipais, mas quase todas e todas as grandes polícias já usam câmeras corporais. Na Inglaterra, as polícias usam câmeras corporais. Enfim, na França, todos os países considerados como democráticos hoje, né, do mundo anglo-saxão, já adotam as câmeras corporais há mais de uma década. Então, a Polícia Militar de São Paulo, introduzindo um programa como esse, foi algo muito importante. E aí, Cláudio, tem uma coisa que explica tanto o sucesso do programa como o motivo, que tudo indica, que o programa incomoda tanto o Tarcísio Derrite. O Dória estava tão, enfim, mobilizado com o que tinha acontecido, e existia um grupo de oficiais dentro da Polícia Militar, né, um grupo de oficiais muito legalistas, que já estavam há 10 anos estudando câmeras corporais, já tinham tido algumas iniciativas de programas piloto que não tinham funcionado. Então, você tinha ali já todo um acúmulo técnico por parte da PM sobre quais seriam as exigências técnicas de uma câmera para que funcionasse. E aí eu tô falando de coisas muito simples, porque, assim, né, para quem está nos acompanhando, não conhece o dia a dia da polícia. O policial, eventualmente, ele vai ter que pular muro, ele se joga no chão. Então, um dos problemas que tinha tido num programa piloto em São Paulo era a presilha que segurava a câmera. Então, quando ele se jogava no chão, quando ele pulava,
A presilha soltava e a câmera caía. Ele perdia a câmera no meio do caminho. Então, né, muitos estudos técnicos para chegar num modelo que funcionasse para o caso de São Paulo. E aí, o que o Dória faz? Ele banca politicamente o programa, mas com uma condição. As câmeras vão gravar ininterruptamente. E São Paulo é a primeira experiência no mundo de câmeras corporais com gravação ininterrupta. Então, eu falei que todo mundo, né, hoje o mundo desenvolvido utiliza câmeras corporais, mas os policiais, eles têm que acionar a câmera no momento do atendimento da ocorrência. Então, o policial, ele liga a câmera quando ele for atender uma ocorrência. Qual que é a premissa da gravação ininterrupta? O policial que desvia, que é o que você mais quer supervisionar, ele não vai ligar a câmera quando ele está cometendo uma ilegalidade. Então, a gente vai ter gravação ininterrupta. E isso foi muito revolucionário. Então, em 2021 e 2022, a gente tem 2 resultados muito expressivos. Uma redução da ordem de 70% das mortes por intervenções policiais nos batalhões que implementaram as câmeras corporais e o menor número de policiais assassinados no horário de trabalho da história. Ou seja, que eu estou falando aqui, não só reduziu as mortes provocadas pela polícia, mas também reduziu as mortes dos policiais, que eram vitimados em operações. Essa é a herança que Dória e Rodrigo Garcia deixam para o Tarcísio. Só que Tarcísio, o mundo bolsonarista, derrite quando se elege, né, em 2018, assume em 2019 como deputado federal, já se elege com uma plataforma de bandido bom e bandido morto, ainda não tinha essa aproximação com a família Bolsonaro, né, alguém daqui de São Paulo, era do grupo do Coronel Telhada, né, quando ele foi para a rota, o Coronel Telhada era o comandante da rota, ele é padrinho de braçal de rota do Telhadinha, que é o filho do Coronel Telhada. Então ele vinha desse mundo que era também um mundo muito bandido bom e bandido morto para quem vive em São Paulo. Eles herdam esse programa, que era um programa que vinha funcionando. A gente tem uma pesquisa recente do Datafolha que mostra que 88% da população da capital aprova, né, o programa e que vinha rendendo ótimos frutos. Agora, esse é o tipo de programa que só é bom para quem não tem nada a esconder. Se você quer uma polícia truculenta, se você quer uma polícia corrupta, se você quer uma polícia que desvia, você não quer uma câmera que grave ininterruptamente o turno de serviço desse policial. Então, eles começam a desconstruir o programa. Por um lado, com discurso, então é promessa de campanha. Quando vem a pressão da imprensa ou do mundo político, o Tarcísio recua, então ele acaba não rescindindo o contrato com a Axon, que é a empresa que oferece o serviço aqui em São Paulo, mas na impossibilidade naquele momento de acabar com o programa, eles vão desconstruindo internamente. Então, o que a gente viu, né? Como chegamos a isso e por que a gente tem tantas mortes na Baixada Santista? A gente tem visto, por exemplo, que muitos dos casos envolvem a Rota. E a Rota foi um dos primeiros batalhões que teve instalação das câmeras corporais. Mas os policiais simplesmente não estão utilizando a câmera. Quando estão utilizando, eles colocam, eles colocam alguma coisa para obstruir a imagem, para impedir a gravação. Ou eles só iniciam uma operação quando acaba a bateria e eles forçam para que a bateria acabe antes do horário do fim do turno, para poder ir com a bateria descarregada. Então, uma série de estratégias. Infelizmente, eles encontraram mecanismos que, enfim, as empresas de tecnologia sempre vão ter que ficar atentas, porque é a história do gaming, né? Quem está na ponta sempre vai buscar um jeito de burlar. E eles foram encontrando mecanismos para tentar burlar o funcionamento da câmera. Então, como ela não desliga, eles dão um jeito de esperar descarregá-la ou descarregá-la à força para fazer a operação e aí não ter nenhuma captação de imagens. Então, na prática, o programa continua existindo porque as câmeras estão na rua, estão com os policiais, mas a tecnologia, ela só vai funcionar se você tiver, né, por supervisão e controle por parte do comando. Então, a tecnologia por si só, ela não vai resolver o problema do uso da força. Ela só vai ajudar se você tiver uma instância superior que vai fazer uma revisão amostral aleatória dessas imagens para revisar cotidianamente. O programa previa isso no protocolo, o sargento tem que olhar não sei quantas horas de imagem para ver se não tem nenhum tipo de desvio, enfim, você tem uma série de dispositivos que deveriam ser implementados que foram sendo descontinuados, porque o Derrite e o Tarcísio querem uma política, querem mais do que isso, querem uma polícia que faça o que está fazendo hoje, né, que seja uma máquina mortífera. Agora,
Uma coisa que eu queria entender, né? Você tem essa, vamos dizer, desconstrução de todo o programa numa base, enfim, muito parecida com o que o governo Bolsonaro, né, fez a desconstrução de várias políticas públicas, né? Você não precisa mudar a lei, você não precisa nem sequer, como você colocou, descontinuar um contrato. Você simplesmente vai tomando medidas no âmbito administrativo que vão sabotando a política. E aí tornam essa política uma política inviável. A gente não tem como responsabilizar essas autoridades que, vamos dizer, claramente estão fazendo isso, porque, veja, quando o secretário de segurança ou o comandante da corporação permite que os policiais não usem as câmeras ou que eles sabotem as câmeras, né, falar em sabotagem de novo, para poder fazer operações de forma ilegal, né, de forma violenta, truculenta, até mesmo letal, me parece que você tem uma intencionalidade aí muito clara de esconder malfeitos, né? Não há nenhum mecanismo de responsabilização? Bom, esse nível de responsabilização diz a nossa Constituição que cabe ao Ministério Público, né? Que faria o controle externo da atividade policial e, inclusive, recebe os inquéritos da Polícia Civil e vai decidir se arquiva ou denuncia os policiais envolvidos nessas ações letais. Então, o Ministério Público tem um papel fundamental no sentido de, enfim, frear a Polícia Militar. E aí a gente tem dois problemas, né? O primeiro que no país inteiro, a gente tem uma enorme debilidade e fragilidade por parte do Ministério Público no que diz respeito ao controle da atividade policial, né? Isso quase inexiste. Justiça seja feita, o Ministério Público de São Paulo, na gestão do Mário Sarrubo, que se licenciou no mês passado, se aposentou, termina a gestão dele como Procurador-Geral de Justiça, foi para o governo federal como Secretário Nacional de Segurança Pública. Ele criou o GAESP, que é uma Promotoria Especial de Segurança Pública, que focada no controle da atividade policial e que, de fato, tem instaurado um procedimento para investigar cada uma das mortes, o que não é comum. Então, até houve esse esforço, criar força-tarefa, designar promotores exclusivos para investigar os casos. Mas o tempo da justiça não é o tempo da política, né? Então, quando o Ministério Público concluir um caso, você já teve quantas mortes? Mas pior do que isso, a gente está, né, em abril, às vésperas da eleição para o futuro Procurador-Geral de Justiça. Quando ela acontece, mais ou menos? No meio do mês. Meio do mês. Daqui 10 dias. Nossa. Tem a eleição para PGJ. Então, o governador vai escolher uma lista tríplice, e a gente tem 5 candidatos concorrendo hoje, 2 candidatos mais alinhados ao que era a gestão Sarrubo, 2 muito alinhados ao bolsonarismo, e uma que é independente, né, uma promotora que está concorrendo, mas que não se vinculou a nenhum desses grupos, criticava a gestão do Sarrubo e critica o Bolsonaro. É uma lista então, quíntupla, é isso? A gente tem 5 candidatos. Ah, sim, mas vai sair uma lista tríplice. Exato. Desses 5, 3 vão para uma lista tríplice para o governador, e o governador vai escolher quem que é o futuro PGJ. Então, a dúvida a gente pode prever o que vai acontecer? A gente pode criar alguma expectativa? Eu tendo a acreditar que o Tarcísio não vai escolher nenhum promotor Procurador-Geral de Justiça que vai gerar problemas para ele, ou que vai querer controlar a polícia, ou que vai querer, tá muito disposto a denunciar policiais. Então, infelizmente, o que a gente tem pela frente é muito provavelmente uma fragilização ainda maior do que significa o MP no controle externo, porque se a gente ainda tinha algum movimento com o GAESP, com a eleição para Procuradora-Geral de Justiça, talvez a gente não tenha nenhum tipo de medida focada no controle da atividade policial. Agora, uma outra coisa que tem chamado a atenção é a recente substituição por parte do secretário de Segurança Pública de um monte de coronéis, né? Você tem 63 coronéis ao todo, ele trocou 34 dos 63, é muita coisa, né? O que ele pretende com isso? Qual é o sentido de uma troca dessa natureza? Né? E mais, né, só para emendar uma pergunta na outra, além do sentido que uma troca dessa pode ter, quais são os efeitos disso no próprio funcionamento da polícia? Porque eu imagino que você
trocando tanta gente, mais da metade dos coronéis de uma vez, e até você falou, né, que tinha tido lá um conjunto de coronéis que tinha começado a fazer os estudos das câmeras corporais há um bom tempo. Eu imagino, posso estar aqui imaginando coisas, que é muito provável que dentre os que foram postos foram aposentados compulsoriamente agora, deve haver vários desses que estavam trabalhando em cima do programa das câmeras. Não sei se eu estou errado, se eu estou delirando. Né? Você pode falar um pouco dessas coisas? Você está certíssimo, infelizmente. Bom, acho que está muito claro que o grande objetivo do DERIT é um nível de controle político sobre a polícia militar que não tem precedentes. A gente nunca viu isso acontecer em São Paulo da forma como tem acontecido. E é curioso, porque quando o DERIT, né, o nome dele começou a circular como um dos cotados para ser secretário de segurança, eu mesma fui procurada por alguns veículos e na época eu falei, gente, isso é impossível. Né? Eu não acreditava que seria possível que ele virasse secretário de segurança, porque o DERIT é um capitão, e ele é um capitão porque você sobe um posto automaticamente quando você vai para a reserva. O DERIT, ele era tenente, ele estava no primeiro posto do oficialato, quando ele se candidata à eleição, ele é eleito deputado federal, e ele vai automaticamente para a reserva, então sobe um. Então, veja, de um mundo militar, em que hierarquia é uma coisa que importa muito, é uma humilhação para um coronel, né, ter ordens de um capitão. Então, isso parecia muito impossível. São Paulo vinha de um histórico de 30 anos de secretários de segurança pública vinculados ao Ministério Público, né, promotores e procuradores de justiça, e na gestão do Dória foi um general. Então, a gente sempre teve essas figuras, né, nas últimas 4 décadas, à frente da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Vamos lembrar, Michel Temer foi secretário de Segurança Pública após Carandiru. Eram essas as figuras, né, quando estoura o Carandiru, quem vai segurar Alexandre de Moraes, né? Michel Temer, Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública. Quer dizer, mas aí a gente está falando de gente de fora, né, da corporação. E aí, vamos dizer, essa questão da hierarquia não se coloca, né? Mas gente, enfim, com importância do ponto de vista político, ou até mesmo na sua inserção no sistema de justiça, né, promotores e tais, né? Exato. Então, assim, para o mundo militar, você imaginar que um jovem tenente, um jovem capitão, vai ser o secretário de segurança, né? Enfim, o jovem tenente nunca comandou um batalhão, e ele vai pensar a política estadual de segurança pública. Isso é muito humilhante para uma figura, para um coronel, para um tenente-coronel, para o alto oficialato, em que a hierarquia é algo que importa tanto. Bom, o fato é que ele não só, né, foi indicado, como ele tem sido muito hábil politicamente, e ele claramente tem carta branca do governador, porque uma mudança como essa, de você mexer de uma vez metade do coronelato, é algo que ele só faria, né, estando inclusive com alta aprovação por parte do governador. E ele alija do processo decisório todos os coronéis que ofereciam algum tipo de resistência a ele. Então, um dos demitidos pelo Diário Oficial foi o subcomandante, o coronel Freixo, que era uma das figuras do comando da Polícia Militar que ofereciam resistência ao que estava acontecendo na Baixada Santista. Então, todos aqueles que vinham criticando o seu estilo de gestão foram sendo rebaixados. Muitos já tinham, né, vários coronéis dessa turma mais legalista que apoiava as câmeras acabaram se aposentando e às vezes até antecipando a aposentadoria, então, se aposentaram ainda no ano passado, e ele coloca em cargos-chave figuras que não só são da confiança dele, mas que são de um mesmo grupo. Então, hoje a gente tem o comandante-geral, o subcomandante-geral, o comandante da capital, da região metropolitana, da inteligência e o operacional, egressos da rota e do choque. Então, a gente está falando que todos os cargos estratégicos são pessoas que pensam da mesma forma e que vêm do mesmo lugar. E quando eu falo que eles vêm da rota e do choque, eu não estou querendo dizer que eles são despreparados, muito pelo contrário, porque os oficiais que atuam no batalhão de choque são altamente treinados, têm uma formação diferenciada. O grande problema é que o choque ele existe para controle de distúrbio civil, para a rota, quando foi criada, para, né, perseguir terroristas. Então, a gente está falando de um tipo de trabalho de alta periculosidade que vai ser mobilizado para lidar com situações de calamidade. E aí, o que ele parece que ele está fazendo? Ele está implementando esse jeito de trabalhar do choque
no patrulhamento ordinário. Então, todo mundo, né, você coloca à frente de todo o patrulhamento ordinário gente com esse perfil, e você vai garantindo que todo mundo começa a fazer o mesmo. Então, a gente tem, né, quase uma centena de mortes na Baixada Santista nessas duas operações, mas a gente também tem crescimento do número de policiais assassinados. Uma coisa interessante, quando a gente fala da rota, o último policial de rota que havia sido assassinado em horário de serviço tinha sido no ano 2000. E o Derrite, em 6 meses, o Derrite conseguiu matar 2 em 6 meses, o soldado Reis e o soldado Cosmo. Então, a gente tem o soldado Reis é assassinado e tem a primeira Operação Escudo, no ano passado. O Reis foi o primeiro, na verdade. O Cosmo foi o segundo. Primeiro. E o Cosmo foi o que morreu agora, em fevereiro, no início de fevereiro. 2 policiais de rota assassinados em um período de 6 meses no horário de trabalho, algo que não acontecia há 23 anos. Você percebe que essa política, essa máquina mortífera da PM também está vitimando os policiais, inclusive os policiais que estão no que é considerado dentro da polícia, na tropa de elite. Só que isso acaba dando margem, né? Quando você faz esse libera geral, você está dando margem para que todo tipo de ilegalidade aconteça. Então, nós temos, por exemplo, episódios recentes, como uma criança de 5 anos que foi baleada na zona sul de São Paulo, porque os policiais resolveram perseguir um carro suspeito e começaram a atirar. A gente tem o caso de um cadeirante que é agredido a pontapés pela uma unidade da Rocan. O filho dele tinha sido abordado pela Rocan, supostamente teria rolado ali um desacato. Esse menino entra dentro de casa, os policiais invadem a casa sem mandado. E pior, né? Quando o pai tenta interferir na situação, o que vocês estão fazendo na minha casa atrás do meu filho? Ele é agredido, primeiro com pontapés e depois o policial joga um armário em cima desse senhor que é cadeirante. Então, esse é o perigo de você implementar e dar carta branca para o policial que está na ponta fazer o que ele quiser. Porque ainda que a gente considere que uma minoria esteja mais aderente a esse discurso e queira, de fato, apertar o gatilho, o fato é que uma minoria numa organização de mais de 80 mil pessoas... É muita gente. Pode fazer é muita gente. Né? Que seja 1%, é muita gente que pode produzir muita morte. Agora, uma outra coisa, né? Você falou essa história do liberou geral, né? Eu automaticamente, quando vejo isso, penso naquela situação que os estudiosos do fenômeno das milícias no Rio de Janeiro apontam, que é o seguinte, né? Você teve, acho que no governo Marcelo Alencar, aquela polícia que foi incentivada a matar. Então você, na realidade, dava um certo prêmio para policiais que matassem em serviço. É um negócio surreal. E aí o resultado é que o nível de assassinatos produzidos pela polícia naquele contexto cresceu muito. Resultado, virou uma moeda de troca com a criminalidade a questão do matar ou morrer. Ou seja, se você não quer morrer, é fácil, me pague alguma coisa. Né? É um pouco plata ou plomo, que nem do Escobar, só que no sentido oposto, né? Não é o seguinte, eu te dou opção, ou você morre ou você aceita a propina. Não, ao contrário, ou você me dá a propina ou você morre. É uma versão que parece que é até piorada daquela que o Pablo Escobar adotava, e pior, né? Adotada por policiais. E, em grande medida, o que esses estudiosos apontam é que a milícia surge, em boa parte, por isso, né? Porque você tem uma polícia que tem um incentivo a se corromper com base na ameaça de assassinato das pessoas, sejam eles criminosos ou não, né? A gente não corre o risco de um fenômeno parecido em São Paulo, ou seja, de trazer uma milicianização para a polícia paulista também? Certamente, corre esse risco. E digo mais, a gente já correu esse risco antes e foi algo que foi interrompido pelo Mário Covas quando virou governador. Se a gente for pensar o que era a Polícia Militar de São Paulo nos anos 80, início dos anos 90, a gente não tinha uma política como a do Rio de Janeiro no final dos anos 90, que era a remuneração faroeste, não dava bônus salarial para quem matava, mas dava medalha. Né? Eu, quando fiz a minha pesquisa da tese de doutorado, eu entrevistei policiais sentenciados por homicídio no Romão Gomes, e muitos deles mais velhos, se orgulhavam de ter, né, medalha, porque mataram, contavam que passavam um esmalte branco no coldre da arma, porque cada listra era uma morte, então quanto mais listrada, mais corajoso era esse policial.
E, então, assim, a gente também já vivenciou isso em São Paulo, mas o Mário Covas, quando virou governador, ele, no primeiro dia de mandato dele, ele cria a ouvidoria de polícia, né? E ele traz José Afonso, que era um jurista, legalista, para ser secretário de Segurança Pública, e alguém que enquadrou as polícias. Ele interrompeu algo que naquele momento podia ser uma milicianização também, né? Talvez a nossa história teria sido muito similar à do Rio de Janeiro se não fosse Mário Covas. Vamos lembrar, a gente teve Cabo Bruno. O que era o Cabo Bruno? Se não alguém que matava por dinheiro. Um policial que nas horas vagas matava por dinheiro porque os comerciantes pagavam. Espécie de Adriano da Nóbrega ou de... Enfim, Exato. matador de aluguel, né? Matador de aluguel dos anos 80, né? Cabo Bruno foi isso. Então, mas Mário Covas interrompeu esse processo e deu início a todas essas medidas de profissionalização que eu falei no início. O que está acontecendo hoje dá, sim, margem para uma milicianização da polícia, e com um agravante, né? Nos anos 80 e nos anos 90, quando a gente tinha esse tipo de comportamento dentro da polícia militar, a gente tinha gangues em São Paulo. A gente não tinha um crime organizado como a gente tem hoje. Hoje a gente tem PCC. Então, quando a gente fala em corrupção policial, hoje, a gente está falando de milhões. A gente não está falando de milhares de reais. A gente está falando de um montante com muitos zeros, com muitos dígitos. E, inclusive, a Câmara também atrapalha isso. Porque o policial que pega o arrego na biqueira, que é corrupto, como é que ele vai fazer isso com a câmera filmando o turno de serviço? Um dos maiores potenciais da Câmara Corporal é justamente evitar corrupção. Então, que é outra, né, assim, violência policial, corrupção e a falta de controle sobre a polícia são essa combinação perfeita para você ter milícias atuando. Então, que ele não só dá margem para isso, como eu arrisco dizer que se isso não for interrompido muito em breve, logo, logo a gente vai ver isso, inclusive, na Baixada Santista, porque ali eu diria que é a soma de todos os problemas do estado de São Paulo. A proximidade com o porto, a influência que tem o PCC naquela região, justamente por conta do porto, né? Para quem não sabe, Porto de Santos é o maior da América Latina, a maior parte da produção de cocaína e outras drogas que sai do Brasil, sai do Porto de Santos, e toda a droga, toda a cocaína que chega hoje na Europa e na África, passa pelo Brasil. Que a gente tem basicamente 90% da cocaína é produzida em 3 países do mundo, Colômbia, Bolívia e Peru, todos fazendo divisa com o Brasil. Então o Brasil tem um mercado da droga, desses ilícitos, que é para consumo interno, mas ele é muito estratégico para você escoar isso para outros países. É um entreposto, né? É um entreposto muito importante. E o Porto de Santos é esse lugar em que você está colocando essa droga para ser exportada. Então, o PCC tem um domínio muito forte, aquela é uma área muito disputada, que já outros grupos, organizações criminosas tentaram chegar, Comando Vermelho já tentou ter algum tipo de se instalar ali. Então, a gente tem uma violência policial muito grande. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com a ouvidoria e outras 12 organizações da sociedade civil, visitaram as comunidades mais afetadas por essas operações, né? Verão e Escudo. E a gente está falando de territórios muito vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, né? Que supostamente vivem grandes lideranças do crime organizado, né? Os grandes chefões do PCC, mas a gente está falando de favela de mangue, com palafita, barraco de madeira. Então, chega a ser um escárnio dizer que a gente está falando de líderes do crime organizado que faturam milhões com venda de drogas, que lavam dinheiro no mercado imobiliário, que estariam morando naqueles territórios, né? Mas o fato é que, se eu tivesse que arriscar algum lugar mais vulnerável para o desenvolvimento de milícias hoje no estado de São Paulo, é ali, que é a soma de todos os males, uma comunidade extremamente vulnerável do ponto de vista socioeconômico, que mora muito próximo do Porto de Santos, que é, né, muito estratégico para as organizações criminosas, com corrupção rolando solta e com esse incentivo à violência policial. Agora, é muito engraçado, né? Porque não é a ação nessa favela, né, no mangue, na palafita, que vai resolver o problema do tráfico internacional de drogas no Porto de Santos, né? É uma coisa completamente nonsense. E até talvez por isso, não sei, mas tentando também transferir responsabilidade, né, numa entrevista recente, o secretário de Segurança falou, o problema é que não se tem cuidado da questão do tráfico internacional de drogas, da proteção da fronteira e tudo mais, ou seja, está querendo transferir
a responsabilidade para o governo federal, evidentemente, né? A gente até viu recentemente algumas medidas que foram tomadas para tentar justamente conter um pouco isso, né? Aquela GLO específica para portos e aeroportos, né? Mas, pelo jeito, enfim, até agora, pelo menos, a gente não sabe muito bem se os resultados disso foram significativos. Aparentemente, não há nada, né? A gente até teve, nestes dias, né, uma grande apreensão de cocaína, né? Um volume imenso de cocaína, né? Um valor altíssimo, né? Que teria ali de droga, mas, enfim, em termos de desbaratamento, né, dessa estrutura, aparentemente não rola nada. Não, e não rola e não vai rolar com a apreensão de drogas, né? A apreensão de drogas sobe, mas ela também está subindo porque está aumentando a produção global de cocaína. E a gente tem vários relatórios. Você tem mais droga para apreender. Sim, a gente está falando de um aumento da produção da ordem de 30%, segundo o relatório da ONU, né, do UNODC, o Escritório para Crime e Drogas. Então, você está produzindo mais droga, está circulando mais droga, você apreende mais droga. Então, chega a ser ingênuo. Acho que no limite eles sabem disso, né? Mas vende-se essa ideia para o eleitor, para a sociedade, de que você, enfim, apreendendo droga, ou você matando um sujeito que tinha não sei quantos pinos de droga no bolso, ou que estava com crack, você está combatendo o crime organizado, você está, né, combatendo as drogas. Se o suspeito tem droga no bolso, você prende. Né? Ele está com um ilícito no bolso, ele está com uma arma no bolso, ele está com uma droga no bolso, você prende, é isso que se faz, é isso que diz a nossa legislação, né? Não tem pena de morte aqui. E mesmo nos países em que pena de morte existe, o réu tem, né, direito à ampla defesa. Tem, né? Um devido processo. Né? Tem o devido processo legal. Então não existe isso, você chegar e você decide quem vive e quem morre porque você não gostou do moleque, o moleque é preto, porque o moleque é favelado, porque o moleque usa determinada roupa, ou porque você sabe que ele circula com o pessoal que usa droga, ou porque ele teve uma passagem criminal, que isso é uma outra coisa que a gente viu, né? Muitos dos mortos têm passagem criminal, que é inclusive uma forma de justificar a ação. Agora, como é que a gente resolve o problema do crime organizado? Não vai ser apreendendo droga nessas comunidades periféricas da Baixada Santista, né? A gente está falando que é um negócio que envolve milhões, que está infelizmente, muito entranhado na política, e que só vai começar a ser desmantelado se a gente pensar em como é que a gente persegue o dinheiro, é o tal do follow the money. Então, você precisa de investigação, inteligência, inclusive com parcerias com COAF, Receita Federal, para você... Como é que eles estão lavando dinheiro? Né? Esse dinheiro todo do tráfico. A gente sabe como é que esse dinheiro está sendo lavado. Por que a justiça não está atuando nisso? Por que a gente não bloqueia contas de lideranças do crime que estão lavando dinheiro para o PCC, para o Comando Vermelho, para todas as outras organizações criminosas? A gente está falando de tantos milhões de reais que chega a ser ridículo pensar que matar o moleque com 10 pinos de cocaína no bolso é um duro golpe para o crime organizado, sabe? É absolutamente ridículo o papel que o secretário de Segurança Pública e o governador fazem com esse tipo de discurso, porque é tão irrisório aquilo diante do tamanho do problema, mas, enfim, né, eles foram eleitos com essa plataforma, infelizmente. Eles estão jogando para a galera porque o que eles pretendem? Por um lado, você mencionou até a pesquisa que mostra que a população apoia o uso das câmaras corporais. Por outro, a gente tem uma pesquisa recente feita na Baixada que mostra um aumento da popularidade do governador Tarcísio de Freitas justamente no período em que ocorreram essas ações mortíferas da polícia ali, né? Que até, enfim, depois se você quiser falar também um pouco disso, parece ter muito mais a ver com operações de vingança em relação à morte dos policiais, né, uma retaliação coletiva que se faz à população que vive naquele lugar, do que propriamente, inclusive, aos criminosos, né, você pune todo mundo que está pela frente, atira em qualquer um que viva naquele lugar, do que uma ação que, vamos dizer, vise desbaratar o crime implantado naquela região, enfim, para vingar mesmo, falar, quem mata policial, a gente depois volta aqui e mata 50 vezes mais, né? No fundo, é disso que se trata. Você matou 56, morreu 1, é quase 60 vezes mais. Então, a proporção parece que é um pouco essa. O que eles pretendem? É fazer um certo tipo de demagogia
com a morte de bandidos? É isso? É tirar voto daí? O que se busca, afinal de contas, com esse tipo de coisa? Eu acho que também, né? A gente sabe que uma parcela da população de fato apoia esse tipo de medida, esse tipo de método, esse tipo de discurso, senão Bolsonaro, inclusive, não teria sido presidente por 4 anos, então tem ali um discurso eleitoral que pega. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas do quanto isso, se as pessoas refletirem sobre o assunto, do quanto elas aderem tanto a esse tipo de iniciativa, né? Por que eu estou falando isso? Um colega meu contava que a companheira dele recebeu uma ligação, esses trackings do governo, de avaliação do governo, e uma das perguntas era: você apoia a Operação Verão de combate ao crime organizado na Baixada Santista? Bom, eu super apoio o combate ao crime organizado. Você é contra? Que a pergunta é formulada de forma capciosa, né? Então, assim, eu sou super a favor de combater o crime organizado, né? Mas eu não sou a favor que isso signifique que a polícia vai fazer uma matança. Então, eu acho que tem ali algumas nuances que precisam ser consideradas. Acho também que a população de São Paulo vive hoje uma situação muito ruim de insegurança, de medo do crime e da violência, né? As pessoas mudam os hábitos dela, porque elas não podem mais sair com o celular, porque elas vão ser roubadas. Você vai correr na rua, você não pode levar o celular, você tem que ter um celular só de banco, porque senão você vai levar o golpe do Pix, você não pode andar pelo centro da cidade, porque você vai ser importunado por algum dependente químico. Então, assim, né, a Cracolândia se tornou um grande problema da capital. Então, quando você tem essa sensação de insegurança, esse medo permanente, permeando o dia a dia da população, é claro que isso vai beneficiar soluções autoritárias, né? Porque o medo está por trás disso. Você não quer saber como é que a polícia vai resolver, mas você espera que a polícia resolva, porque você está com medo, porque a dona Maria trabalha o mês inteiro e parcela em 10 vezes um celular, é roubada dentro do ônibus, né? O seu João, que acorda às 5 da manhã para pegar ônibus, ele tem o salário dele roubado quando ele vai sacar no banco no final do dia. Então, é disso que a gente está falando. Esses crimes, especialmente os patrimoniais, não são algo que atingem só classe média ou os ricos. A gente está falando que a população mais vulnerável do estado de São Paulo sofre cotidianamente com roubo e com todas as formas de violência. E aí é evidente que isso, né, eu quero que resolva o problema. Né, se vai matar, se não vai matar. Se estão dizendo que isso vai resolver o problema, então que seja. Embora, se resolvesse, a gente seria o país mais seguro do mundo, né? Porque já se mata tanto, há tanto tempo, a polícia é tão letal no Brasil, a gente devia ter o padrão de violência de Portugal ou da Suíça, né? Isso não só não resolve, como eu acho que, de algum modo, também faz uma certa cortina de fumaça para o fracasso dessa gestão. Assim, do ponto de vista dos indicadores criminais, é uma gestão que deu errado, que tem se mostrado incompetente. Então, a gente tem crescimento exorbitante de todas as formas de violência contra a mulher, crescem estupros, crescem feminicídios, crescem as agressões, a gente tem um crescimento exponencial dos roubos de carga na Baixada Santista, a gente tem crescimento dos roubos e furtos de celulares. Então, a gente está falando de muitas das modalidades criminais que justamente geram essa sensação de insegurança, que atingem a população comum, estão crescendo. E aí você fala que não, mas é porque essa política está totalmente focada no enfrentamento ao crime organizado. Você cria esse grande monstro, né, que é quase uma coisa etérea. Quem que é o crime organizado? O que é essa coisa de crime organizado? E aí, se o policial que está ali na ponta está resolvendo, e se ele morrer, está tudo bem, porque no limite é isso que eles estão fazendo. Se a gente for olhar o número de policiais mortos no último ano, 1 ano e 3 meses, eles, vai lá, cara, vai lá, e se você morrer, sinto muito, se bobear nem seguro vão pagar para a família. Então, é muito triste, porque os policiais também estão perdendo com isso, não é só a sociedade, que especialmente a que vive nesses territórios, que está sendo muito afetada, está sofrendo com isso. Os policiais, um dado que eu lembrei agora, 2023, a gente teve o maior número de suicídios entre policiais militares da história. Primeiro ano do governo Tarcísio. Então, você percebe que a gente está falando que tem algo muito errado na tropa, que é uma tropa que está adoecendo em termos psíquicos, porque a gente também não pode naturalizar e achar que o cara que sai para uma operação e mata 1, 2, 3 e está achando isso bonito,
achar que esse cara tá são, que isso é absolutamente normal, que isso não tem um impacto, né? Uma pessoa se envolveu numa ocorrência dessa, inclusive a gente tem protocolos que deveria ser o afastamento dele, a gente teve uma condenação agora na Corte Internacional por conta do caso Castelinho, tem mais de 20 anos, uma operação que a polícia invadiu um ônibus que tinham ali, né, membros do PCC e fuzilou todo mundo, e na condenação determina que o Brasil garanta que policiais envolvidos em ocorrências que resultem em morte sejam imediatamente afastados do trabalho operacional. Você manda esse cara para o administrativo, porque você entende que isso tem um impacto na vida dele, né? Que não é aquilo uma punição, vai mexer... é na verdade uma forma dele, digamos, se recuperar daquela situação que tende a ser traumática, é isso? Tem de ser traumática, ele eventualmente ele vai passar a consumir mais bebida alcoólica, ele começa a ter problemas dentro de casa, a gente tem um número muito elevado de episódios de violência doméstica envolvendo policiais militares, porque, né, ele muitas vezes desconta na família esses problemas, e, né, é duro quando você está numa atividade cotidiana que você vê pobreza, miséria e violência o tempo todo, né, então já é uma profissão que por si só expõe esse indivíduo a coisas que são muito duras. E aí se junta com isso, né, os supostos confrontos, ou essa lógica dentro da tropa de incentivar, não, a gente vai te valorizar se você apertar o gatilho. Porque é disso que a gente está falando. O que o secretário da Segurança Pública está fazendo, o que o Tarcísio está fazendo, é dizer, a gente quer mais que vocês matem. Vamos lembrar que o secretário de Segurança Pública, ele perde o cargo dele, a função dele na rota, porque vazou um áudio dele, que inclusive ele falava sobre o afastamento do Telhadinha, do filho do coronel Telhada, da rota, uma crítica ao comando dizendo que um policial que tivesse matado menos de 3 era uma vergonha para a tropa. Exato, eu ia lembrar exatamente dessa declaração. E depois ele falou isso em público, né? Falou isso em público, e aí agora, como secretário, teve que recuar, disse que não pensa mais assim. Bom, não pensa mais assim, mas quando ele estava na ativa... Pensa. Pensa assim. Então, assim, se é isso que é valorizado, então esse policial que quer ser valorizado... Agora, como isso vai ser processado por essa pessoa, né, achar que isso vai ser natural, que esse cara é um bom pai, que esse cara é um bom marido, que não dá, né? Sim, isso é incompatível com a vida humana. Então, tem consequências nefastas, tanto é que a gente tem esse recorde de suicídios, e aí sem contar todas as outras coisas, de afastamento do trabalho, de dependência química, de alcoolismo, né? Tudo que vem junto, muitas vezes antes de um suicídio. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção do que você falou, quando você usou a expressão oficiais legalistas na PM. Claro que quando você diz isso, duas coisas vêm à mente. A primeira, bem, se há oficiais legalistas, é porque deve haver os oficiais ilegalistas, né? Essa é a conclusão lógica da gente ter que classificar alguns assim, porque teoricamente todos seriam legalistas, né? São os homens da lei, digamos assim. E a outra é o paralelo que isso permite que a gente estabeleça com as Forças Armadas, né? Porque a gente acabou de rememorar o golpe de 64, e sempre se falava, né, quando se analisava o golpe, que você tinha os militares legalistas e os militares golpistas. Você podia só explicar um pouco melhor o que é essa condição de haver legalistas e o que é o resto, portanto, nesse caso? Bom, as polícias militares do país todo mimetizaram o exército, né? A sua estrutura hierárquica, enfim, tudo é mimetizado, é inspirado no que fez as Forças Armadas. Então, acho que esse é o nosso, né, o ponto de partida. Infelizmente, embora sejam agentes da lei que estão lá, né, como, enfim, em tese, como protetores da ordem social, aqueles que deveriam garantir, né, a proteção da população, a gente também tem policiais que acreditam que usar da violência é um instrumento legítimo de controle do crime. Né? Isso não é novidade, isso sempre aconteceu, e hoje no oficialato, inclusive, a gente tem, enfim, pelo menos esses dois grupos. A gente, acho que, enfim, você é cientista político, né? E aí acho que uma das máximas que eu já tive disciplina, eu tive aula com você, inclusive, quando eu estava na pós-graduação, uma coisa da gente
olhar para as organizações e entender que elas não são homogêneas, né? Olhar para as organizações e entender que existem dissidências dentro. Mesmo em partidos políticos, você tem tendências que pensam e concebem as coisas de forma diferente. A polícia não é algo diferente, né, dessas outras organizações. Então, dentro da polícia militar, eu diria que são muitas polícias militares, né? E, infelizmente, um grupo da polícia militar, que é um grupo que muitas vezes é o que acaba eleito, muitos desse grupo são os que vão depois para a bancada da bala, é o grupo que acredita na violência como uma forma de fazer segurança pública, que é esse que, né, não são do tiro, porrada e bomba. Os legalistas acreditam que uma polícia profissional é uma polícia que garante direitos, que prende, que vai garantir que os infratores serão punidos pela justiça, e se não forem punidos pela justiça, eles vão prender novamente, né, porque a gente sabe também dos problemas e das idiosincrasias do nosso sistema de justiça criminal, mas ele entende qual que é o papel dele como um agente da lei. Infelizmente, isso... eu acho que nem dá para a gente dizer que os oficiais que não são legalistas são maioria, mas eles são um grupo muito barulhento, e eu diria que é o grupo que hoje está no poder. O próprio Derrite é um oficial. Esse exército de coronéis que ele montou na segurança pública, é disso que se trata? É disso que se trata. E esse é o risco a que a gente está submetido. E aí, eu acho que um alerta, uma informação, porque vendo a cobertura de imprensa e o comportamento do mundo político, especialmente de Brasília, diante do que está acontecendo em São Paulo, me parece que... Aliás, eu falei de coronéis, é um exército de capitães, né? Dentro da Secretaria de Segurança Pública, sim, são os capitães, os assessores, né? Tem lá metade de um batalhão assessorando o secretário de Segurança Pública. Mas eu tenho a impressão que Brasília não entendeu o tamanho do problema que está sendo gestado em São Paulo. Porque, especialmente para quem está no parlamento, a lógica na próxima eleição a gente vai levar. Né? Então, a gente vai tentar bater o Tarcísio daqui 3 anos nas urnas. A grande questão o nível de instrumentalização política que Derrite e Tarcísio estão promovendo dentro da Polícia Militar. Primeiro que isso não tem precedentes, isso nunca aconteceu na história da PM de São Paulo. E não é algo que você muda mudando o chefe do executivo. Nem Maluf fez algo assim. Nem Maluf. E eu vou te falar, se esse projeto passar na LESP, né, existe um projeto de lei, a Folha deu recentemente uma matéria dizendo que é um projeto de lei para antecipar, ele muda as regras de aposentadoria dos coronéis para garantir que ele consiga aposentar metade desses coronéis num período de 2 anos, que são os coronéis mais velhos, que são os que oferecem mais resistência aos métodos dele. Se ele de fato conseguir isso, ninguém mais controla a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, assim, o mundo político não entendeu a gravidade do que está acontecendo. E mais do que isso, o projeto da saidinha é um projeto do deputado federal Derrite. Ele se licencia para ir votar e relatar o projeto na Câmara dos Deputados, porque o projeto é dele. Então, em meio a toda essa matança da Baixada Santista, você tem o PT, o PSOL, o PCdoB votando a favor do projeto da saidinha, que é um projeto dele. Você percebe assim, ele está no auge da carreira. Ele está... Isso quase que passa despercebido, né? Um silêncio sepulcral vindo da esplanada, porque afinal, considerando o que acontece na Bahia, também não dá para falar mal de São Paulo, né? Sim. Então, depois do que o Rui Costa fez, vão criticar o Tarcísio, finge que não está acontecendo. Então, eu tenho a impressão que Brasília não entendeu o risco do que está acontecendo em São Paulo e o quanto isso torna essa organização detentora da força, que usa da força em nosso nome, um leviatã, algo completamente incontrolável. Quer dizer, você tem o exército de capitães dentro da secretaria, né, nesse conjunto de ações, mas pelo que você está me falando, tem um exército de coronéis também, que, enfim, está produzindo um instrumento que não é só no sentido de promover eleitoralmente o capitão Derrite, né, mas é mais do que isso, né, é ser um instrumento, sei lá, de embate armado no campo político, é algo assim? Eu acho que é autônomo. Quer dizer, ninguém segura esse monte. Que esse é autônoma.
E ela já tem muita autonomia, mas ela quer ser cada vez mais autônoma. E com essa nova lei orgânica das polícias militares, isso tende a piorar? Ajudar não vai. A gente batalhou bastante para que essa lei, enfim, instaurasse mais mecanismos de controle e de procedimentos, e enfim, né, também não conseguimos, o governo também apoiou o projeto que foi aprovado. A gente tem alguns poucos avanços, né, veta, por exemplo, o estabelecimento de cotas para ingresso de mulheres, né, tinha tetos com limitação de mulheres no ingresso dos concursos de várias polícias militares. Então, assim, a gente tem alguns avanços, mas tem também seus riscos. Tinha ali um parágrafo muito complicado que, enfim, acabou caindo no meio do percurso, que era, inclusive, acabar com a figura do secretário de Segurança Pública, né? Rio de Janeiro fez isso. Sim. Você tem o secretário da Polícia Civil e o secretário da Polícia Militar, né? Não parece que está funcionando muito, né? Mas isso estava na lei orgânica. Saiu. Porque eles querem responder direto para o governador, né? Claro. Bem, aí a autonomia é ainda maior, né? Autonomia ainda maior. Então, esses coronéis hoje, eles estão respondendo para o DERIT e estão fiéis ao DERIT, porque o DERIT está sendo útil politicamente, né? Também não são ingênuos, não são pessoas que são leais ao capitão DERIT. Eles entendem que isso é uma forma deles moldarem e colocarem a organização no lugar que eles querem estar e do que eles querem fazer. O DERIT vai passar, a Polícia Militar fica. Né? O que o DERIT vai ser daqui a um tempo? O que está por trás disso tudo? Já ouvi dizer que ele sairia para o Senado, porque na próxima eleição são 2 vagas e a direita queria fazer 2 senadores. E também já escutei que o projeto é Tarcísio presidente e DERIT governador. Seja como for, a gente está falando de o DERIT tem hoje 39 anos. A gente estava falando de um jovem muito promissor na política, né? Que fala bem, que se comunica bem, que já tem uma base eleitoral e que está ascendendo na política, inclusive com o apoio do que seria, ou deveria ser, a oposição. É uma arapuca. Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu acabei deixando escapar e que é importante. Quando você falou desses policiais que têm se suicidado, né, do mal que faz a eles se envolverem nessas ações muito violentas do ponto de vista psíquico, né, enfim, e mesmo do aumento da morte de policiais com esse tipo de estratégia adotada para a polícia militar, que é de sair matando adoidado, a minha dúvida é, a própria tropa não se dá conta disso? Você não tem uma certa reação da tropa a esse tipo de condição? Ou seja, estão me mandando para a morte ou para a loucura? Alguma coisa desse gênero? Até tem parte da tropa que pensa assim, mas na hierarquia militar não existe espaço para discussão, para debate de melhorias de condições de trabalho. O oficialato manda e os praças obedecem. É assim que funciona. Né? Isso é o militarismo. Que nos leva ao enorme, inclusive ao grande debate que faz sentido nós termos polícias militares? Esse é um modelo de polícia que a gente precisa para uma democracia, para os problemas que a gente enfrenta hoje? A verdade é que os policiais brasileiros, por exemplo, não podem se sindicalizar. Eles não podem, porque sindicato vai necessariamente questionar a estrutura de trabalho e organização que você está vinculado. Você até tem associações que ali tentam se articular, que são, né, enfim, hipercorporativistas, mas você não tem espaço dentro da tropa para falar sobre isso, né? Então é sempre um discurso que vem de fora, porque se um policial militar der uma entrevista hoje, falar no seu podcast hoje sobre isso, um praça, amanhã ele está no Romão Gomes, preso administrativamente. É crime militar. Não tem como resistir, né? Não, assim, não é uma coisa de que, mas todo mundo tá achando o máximo. Não é todo mundo que acha o máximo. Tem muita gente que tá incomodada com isso. O que você faz? E você é um servidor público, então você continua a sua vida, porque daqui a pouco muda o governador, muda o secretário de Segurança Pública e você vai levando. Sim. Infelizmente é disso que a gente está falando. Mas com efeitos deletérios por algumas décadas. Assim, está acontecendo em São Paulo, não é algo que vai mudar daqui 3 anos com mudança de governo. É algo com o qual a gente ainda vai lidar por muitas décadas.
assim como a gente lidou com o legado do que foi a ditadura. O que fizeram com a polícia militar nos anos 60 e nos anos 70 é algo com o qual a gente lidou até muito recentemente, para não dizer que a gente lida até agora, né? Porque elas permaneceram intocadas. Nos anos 90, quem eram os coronéis dos anos 90? Eram os policiais formados na ditadura, né? Que do dia para a noite chegaram e falaram: olha, agora é democracia, tem a Carta Magna aí, e vocês têm que atuar desse jeito, muda aí o padrão de trabalho. Foi isso que a gente fez. Não responsabilizou ninguém, não mudou o procedimento, não mudou o treinamento, você mudou a Constituição e disse para esse cara que ele tinha que atuar diferente. Então, todo esse esforço de profissionalização que começa com o Covas é, de algum modo, uma resposta para tentar mudar o que tinha acontecido com a polícia militar na época da ditadura. E aí a gente tem agora essa derrocada de um projeto que vinha sendo tão exitoso, e colocando em grande medida nos mesmos termos, né? Porque com outro foco. Se nos anos 60, nos anos 70 o foco eram os dissidentes políticos, agora é pobre, preto, favelado, porque o dono da Porsche foi liberado pelos policiais militares, né? A Porsche que matou um motorista de aplicativo, o jovem de 24 anos, o homicida, ele não levou tiro, nem foi para a delegacia. Não, a mamãe foi buscar. Apareceu 40 horas depois na delegacia. Quer dizer, se tivesse bêbado, alguma coisa, todos os efeitos já teriam passado, né? Então, que polícia é essa? Que tá matando moleque pobre no mangue da Baixada Santista, mas libera o dono da Porsche na Zona Sul de São Paulo. Você percebe? Tem algo muito errado. Não, sem dúvida nenhuma. Tudo bem. Samira, muito obrigado por essa ótima conversa, né? Apesar do assunto ser tão difícil, né, e tão espinhoso da gente trabalhar com ele, mas eu quero te devolver a palavra para, se houver ainda algum ponto que porventura a gente não tenha abordado e você acha importante mencionar, você possa falar dele, e também, na sequência, para fazer as suas amarrações finais, por favor. Não, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Tem uma coisa que eu não mencionei, que eu acho que é super importante para quem acompanha, para ficar de olho, que é, enfim, nós, sociedade civil, estamos batalhando para que o programa das câmeras não seja enterrado de vez, e o atual contrato vence em junho. Então, daqui 60 dias, o contrato com a empresa que fornece as câmeras em São Paulo vai expirar. A Secretaria de Segurança Pública tem anunciado que vai fazer uma nova licitação, porque quer outras funcionalidades na câmera. A gente poderia passar horas discutindo o que seriam essas novas funcionalidades, porque uma delas, por exemplo, é o reconhecimento facial, que é algo muito problemático, tem muitos estudos e evidências de que do racismo algorítmico e como isso conduz o agente da lei, enfim, inclusive muitas vezes contra inocentes, né? Então, para além disso, dos problemas do que seria essa nova licitação, o fato que essa licitação nem foi aberta ainda e o programa de câmeras está para acabar. Então, essa batalha aí para todo mundo ficar atento e pressionar, porque se 88% da população apoia as câmeras corporais, a gente precisa pressionar o governador para que, pelo menos, haja uma renovação com a atual empresa e, no eventual outra licitação, que não seja interrompido o programa. Porque acho que também existe essas tecnológicas na atual licitação que o atual contrato vai ser interrompido, então as câmeras vão ser removidas, porque afinal, né, a empresa, o que eles têm é um comodato, então, para quem não sabe, as câmeras em São Paulo, elas são locadas, elas não são da polícia militar, elas são alugadas, são locadas, então essas câmeras vão ser removidas e a gente nem tem ainda uma licitação para contratar novas câmeras, então fazer uma pressão aí para garantir que o programa não seja interrompido. Muito bom. Samira, então, de novo, brigadíssimo pela conversa, acho que foi importante mesmo você chamar a atenção para a coisa das câmeras, porque produzir efeito, bom para os policiais, bom para a sociedade, e a gente tem um governo negacionista, pelo jeito, né, também no nível estadual, que quer negar a efetividade de uma ferramenta que funcionou e agora talvez esteja querendo fazer uma ferramenta ultra sofisticada que a gente não sabe se vão encontrar fornecedores para ela, né? Porque
enfim, você até me falou um pouco mais cedo, a gente seria o único país do mundo, né, com câmeras tão tecnológicas assim. Se ninguém conseguiu adotar isso até agora, o que será, né? Talvez alguma Tem razão algum problema, né? A gente já tem alguns países que têm reconhecimento facial na câmera corporal, mas existe uma enorme discussão de que isso não tem efetividade, que não funciona automático, porque é diferente de uma câmera fixa, né? A câmera no peito do policial, ela tá balançando o tempo todo, ele tá andando, ele tá se movendo. Você tem problemas de captação, você tem problemas de sinal de transmissão disso, e eles ainda querem que ela faça leitura de reconhecimento de objetos, de placa de veículos. Então, assim, é algo tão sofisticado... Sim. Que se nenhuma polícia do mundo implementou, e se São Paulo tem hoje um produto que é o mesmo produto usado pela polícia de Nova York, pela polícia de Los Angeles, e diz que não serve, eu acho que a gente tem que desconfiar dessa nova licitação, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bem, enfim, obrigado mesmo pela conversa. Vou encerrando por aqui, enfim, além de agradecer a Samira e me despedindo dela, eu quero também, como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, né, que está disponível aí em mais de 20 plataformas. Inclusive, está tendo uma mudança aí no esquema do Google de podcast. Quem acompanha pelo Google Podcast precisa ver como é que esse negócio vai ficar, porque está migrando para o YouTube. E quem acompanha no YouTube tem que prestar atenção. Outro dia uma pessoa se queixou, poxa, mas hoje está sem imagens, é que ela entrou no podcast e não entrou no vídeo. Então, fica atento aí se não está entrando no podcast do YouTube em vez de entrar no vídeo. Isso é importante também prestar atenção. Enfim, e quero também agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do Fora da Política Não Há Salvação por algum instrumento que está disponível para isso. Pode ser o mais simples, que é o botãozinho do Valeu Demais, aquele botão que tem um coraçãozinho embaixo do vídeo que permite, por intermédio do Google Pay, que se faça uma doação pontual ao projeto do canal. Pode ser, para quem quiser fazer uma doação continuada, né, reiterada, se inscrever no canal por intermédio do clube dos canais do YouTube, e se tornar membro do canal. É diferente de só seguir o canal do YouTube, que, né, para os alertas, né, para os avisos, só isso aí é um outro tipo de procedimento, né? Ou ainda, de forma análoga, fazer uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. E aí é só procurar lá no site do benfeitoria.com, que é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação. Ou ainda, né, falamos até aqui do celular e do golpe do Pix, pode fazer também o meio de um Pix, né? E a chave Pix do canal é o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Vou repetir o e-mail também para quem quiser escrever, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito tudo isso, reforço meu agradecimento, reforço também minha despedida aqui da Samira e me despeço também de todas e todos que nos acompanham. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.